E aí, pessoal, tudo bem? Aula passada nós conversamos um pouco sobre classificação dos carbonos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre representação das moléculas orgânicas. Existem várias formas de representar as moléculas e nós precisamos entender como é que as questões estão abordando esse tipo de situação. Vamos lá. A primeira delas vai ser a molécula plana, molécula planar. A molécula vai ter sua estrutura molecular toda sendo demonstrada de cara para a gente. Todos os átomos vão estar expostos, todas as ligações estarão mostradas, então ela é bem simples, ela é a mais fácil, ela é a que a gente já viu até agora. A outra forma é uma forma condensada, vou explicar isso para você daqui a pouco com detalhes, mas ela consiste em quê? Consiste em uma representação menor dessa molécula, uma simplificação da molécula. Eu vou contar um grupo de hidrogênios e eu vou simplificar isso colocando hidrogênio e o número de hidrogênios que tiver naquele determinado grupo. Uma outra forma que a gente vai aprender hoje de representação é a fórmula átomos ocultos ou fórmula de linha. Essa forma ela mostra o seguinte, ela mostra as ligações na molécula. Ela não mostra os carbonos. Lembram lá? Na atividade anterior a gente teve algumas dúvidas em relação a isso, né? Em cada início de linha ou curva ou vértice, né? A gente vai ter um carbono, tá? Então, vamos lá para a exemplificação. E aí, galera, vamos lá. Aqui eu tenho uma demonstração, uns exemplos dos tipos de estrutura que vocês vão ver na aula de hoje. Então, a estrutura plana, né, é uma estrutura onde vocês vão perceber que todos os átomos da molécula eles estão sendo mostrados. Tá? Eu tenho aqui o carbono, eu tenho as ligações que o carbono faz para hidrogênio, né? Então, todos os átomos, todas as ligações estão sendo mostradas na estrutura plana. É uma estrutura bem simples de ser mostrada, porque ela mostra tudo que está na molécula, tá? Então, a estrutura condensada, ela é uma simplificação da estrutura plana. Quando eu observo os dois exemplos aqui, ó, eu coloquei a mesma molécula exatamente para ficar mais fácil de eu exemplificar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, um carbono, esse carbono daqui, esse carboninho aqui, ó, eu repeti ele aqui, né? E todos os carbonos eu vou repetir, ó, tá? Então a estrutura de carbonos, a ligação entre os carbonos eu coloco ela do mesmo jeito. Já, pessoal, os hidrogênios, ó, observa aqui os hidrogênios, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu conto os hidrogênios aqui, coloco H3, beleza? Aqui, ó, nessa parte, ó, H, C, né, eu repeti o C e coloquei os dois hidrogênios aqui, H2, tá? Repeti o oxigênio, fiz o mesmo aqui do outro lado da molécula. CH2 e aqui por último o CH3, ok? Então eu penso que tenha dado para entender a estrutura plana e a estrutura condensada. Vamos passar agora para a estrutura de traços. A estrutura de traços, pessoal, também chamada de átomos ocultos, acontece o que aqui? Os átomos, eles só serão demonstrados aqueles átomos que não forem carbono e hidrogênio. Às vezes até o hidrogênio aparece na molécula, tá? Mas essa estrutura ela tem como característica esconder, né, os átomos de carbono, tá? E normalmente os hidrogênios eles vão acompanhando-os, tá? Então vamos lá. Quando eu paro para observar aqui, eu sei que cada início de traço tem o quê? Tem um carbono, né? Em cada vértice tem também um carbono. Então eu vou ter aqui carbonos nesses locais, ó, né? E aí uma vez que eu coloquei os carbonos, né, eu vou completar com o número de hidrogênios, assim como a gente fez na aula passada, né? Observar o carbono, observar que ele está fazendo apenas uma ligação, e as outras 3 ligações, já que o carbono faz 4 ligações, as outras 3 ligações serão para hidrogênio, tá? Então, é necessário que vocês tenham essa percepção que os carbonos não aparecerão. Então, vocês têm que ter essa noção de que existe um carbono aqui, existe outro carbono aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, quando vocês tiverem essa percepção, vocês vão dominar
esse tipo de questão é uma questão fácil, já caiu no Enem, tá? Questões de representações de carbono já caiu no Enem, então vamos ficar ligado. As questões que eu passei para vocês na aula de hoje, elas vão cobrar de vocês também esse raciocínio de fórmula molecular. O que é uma fórmula molecular? Molecular. Eliano escreveu errado aqui, né? Fórmula molecular. Na fórmula molecular, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho uma simplificação da maior forma possível dessa molécula. O que eu vou fazer? Eu vou contar os átomos da molécula. Então, eu chego para uma molécula numa estrutura plana, se possível, né? Se eu conseguir fazer esse raciocínio bem rápido, eu chego numa estrutura plana e vou contar os elementos, né? Ó, carbono. Eu vou lá e coloco o C, o símbolo do carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, C4. Quantos hidrogênios tem na molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. E por último, o oxigênio. Como só tem um, ele não precisa aparecer aqui o numeral 1. Ok? A atividade de vocês ela é do livro, na página 64. As questões elas vão de 1 até o número 6, tá bom? Eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Vocês vão responder as questões e me enviar pelo WhatsApp no privado, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.